Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite, meus amigos, colegas de profissão, aqueles colegas que têm acompanhado aí a luta, né, pela valorização da enfermagem. Hoje a gente tem um papo super importante, é um papo mesmo que a gente vai bater para que a gente possa compreender melhor como é que está a luta da enfermagem e como é que a gente precisa se organizar para os próximos passos, tá? Então, eu tenho um convidado super especial na noite de hoje, que é um enfermeiro do Rio Grande do Sul, Dr. Daniel Menezes. Ele que é nosso representante no Fórum Nacional das 30 Horas, que é o Fórum Nacional pela Valorização da Enfermagem, que tem todas as instituições e entidades que representam a enfermagem com assento nesse fórum. E o Daniel tem acompanhado a luta diária pelo desfecho da nossa questão do piso. Bom, é importante destacar para vocês que a gente já, né, começou essa luta desde 2020, com a pandemia, que todo mundo se mobilizou, em seguida 2021. O ano de 2022 foi um ano, final de 2021 para início de 2022, a gente teve grandes vitórias importantes, e o ano de 2022 foi um ano bem intenso, de muitas lutas. Quem me acompanha por aqui sabe o quanto a gente se dedicou, o quanto a gente lutou, o quanto a gente tem, né, ativamente buscado essa luta, né, pela enfermagem. Então, a gente, graças a Deus, tem um histórico importante de lutas e trajetórias em defesa da enfermagem, né? Então, quero mandar um abraço ao meu amigo Diego Ícaro, que está aqui com a gente já, a Natália Trajano, que já está aqui com a gente, vários outros colegas que estão aqui conosco, tá? Eu queria já ir verificando aqui se o Daniel já está disponível para eu poder mandar o convite para ele, tá? Já estou mandando. E aí, pessoal, é momento da gente ouvir atentamente, porque a gente, ao longo dessa luta, a gente ouviu falar de vários assuntos de matéria legislativa que a enfermagem nunca tinha tido acesso, então é algo mais difícil de lidar e de passar para a enfermagem. Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo aqui ao nosso Instagram. A gente vai conversar um pouco aí sobre os próximos passos aí da luta pela enfermagem, no que diz respeito à medida provisória que vai estabelecer aí o repasse, talvez fundo a fundo, não sei ainda como se dará, mas para os municípios e os estados e também para as contratualizações, né, para os serviços de saúde que são contratualizados, né, pelos estados, pelos municípios, no caso, a filantropia. Bom, primeiro quero te agradecer pela tua disponibilidade e pela tua luta. Eu sei que não é fácil, você tem se dedicado bastante, quase não para em casa, né? Acho que a família e os filhos aí têm uma queixa maior da sua ausência, mas a luta da enfermagem, ela é essa, a gente escolhe fazer essa luta, e para quem tem família, né, o nosso peso se torna maior. Bom, Daniel, primeiro eu estava falando com os nossos colegas aqui de toda a tramitação e do que a enfermagem precisou aprender, o que era projeto de lei, o que é projeto de emenda à Constituição, né, para que a gente pudesse estar nesse momento que é de construção hoje da emenda, né, da medida provisória que virá aí por parte do Poder Executivo. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre essa emenda, o que é que se projeta em Brasília. Eu vou estar em Brasília só na próxima semana. Essa semana eu não tive condições ainda de ir, eu estava de férias da Câmara, tirei uma semana de férias, essa semana passada já voltou, mas eu estou me organizando para ir na próxima semana até Brasília. Mas enquanto eu não me desloco, eu queria saber de você como é que está essa tramitação para a construção dessa medida provisória. Então, Ana, boa noite, prazer estar aqui contigo. Então, sim, agradeço enormemente o teu convite, né? Foi na sexta-feira, tu me mandou perguntando, tem um espacinho? Eu digo, vamos abrir o próximo dia seguinte, né? Assim que possível. Então, prazer estar contigo, né? Falando para a enfermagem cearense
para a enfermagem gaúcha, porque a gente está divulgando também lá no Rio Grande do Sul, porque eu estou em Brasília, tá? Hoje estou em Brasília. E para a enfermagem brasileira, que eu sei que a tua audiência aí é grande, né? Embora vereadora na capital Fortaleza, presidente do Corém, né, no estado de Ceará, com certeza tu é seguida, eu acompanho nas tuas redes sociais pela enfermagem do Brasil. Então, dizer que para ti, né, especialmente para ti, mas para os colegas do Corém, Ceará, todos foram muito importantes e têm sido muito importantes nessa discussão, né, e na aprovação de tudo que a gente já conseguiu até agora. Então, obrigado aos colegas, né, do plenário do Corém Ceará, dos empregados, colaboradores, tá? Então, estas vitórias são também, né, fruto do trabalho de vocês. E a gente aqui, né, Ana Paula, como liderança, a gente é um instrumento desse coletivo. E, obviamente, por ser um instrumento de liderança, a gente acaba se colocando à disposição num tempo um pouquinho mais integral, né, para não dizer 24 horas, 7 dias por semana. Então, é um prazer para mim estar aqui falando contigo. A gente sabe que sempre que a gente conversa aqui, tudo que a gente fala é com muita dedicação e com muito zelo e muita responsabilidade, né? Lembra que lá no início, há um ano e meio atrás, as pessoas duvidavam, né, que nós teríamos o piso. Então, estamos aqui agora prestando conta de como se dará a distribuição, talvez, né, do dinheiro. Então, feito esse agradecimento, né, queria dizer para vocês, estou em Brasília, a gente está essa semana em reunião do plenário do COFEM até sexta-feira, né? Então, vamos ficar aqui acompanhando os bastidores e todas as demais novidades. Sempre que tiver uma novidade, a gente acaba lançando e especialmente combatendo as fake news, tá? Sim, que é muito importante, né? Internet do Daniel. Acho que foi você. Ai, 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 deixa eu ver aqui. Tá, eu estou nos meus dados móveis aqui para não dar problema com o Wi-Fi, que não tá legal. Bom, a gente inclusive, tendo que trabalhar o combate às fake news, né, Ana Paula? Que é muito, assim, importante. Acho que foi na sexta-feira, saiu uma notícia nas redes sociais aí que o Barroso tinha suspendido de novo, que não ia ter piso nunca mais, e a gente teve que esclarecer. Então, uma live como essa aqui, tua, com essa credibilidade do teu público, né, prontamente eu concordei, né, e aceitei o convite, é um prazer para mim. Então, nesse sentido, essa semana a gente está aqui, semana que vem nós estaremos aqui de novo, então já adiantou que vai estar presente, né? Então eu chego na terça, fico de terça a sexta, então a gente vai estar aí também atualizando os colegas. Mas, de fato, Ana, eu queria colocar assim que a gente teve que se manifestar no sentido de que tem pessoas que não acreditam ainda que o piso vai virar a realidade do contra-cheque. Aí lembrando, a gente teve 3 grandes vitórias que eu estou falando direto assim nos últimos dias, né? Porque a gente não pode mais ser aquela enfermagem pessimista, aquela enfermagem, né, que acha que não vai dar certo. Não, nós estamos num outro momento, né? Esse momento é um momento histórico que a gente está vivendo. A gente aprovou o PL, né, já explicou, virou a lei 14.434. Aí teve aquela discussão, é inconstitucional, não é, questão dos estados, municípios. Se colocou o direito ao piso na Constituição através da emenda constitucional 124, acho. Isso. E aí eu estou Que é a sua dizendo, internet, Daniel. o meu está trancando, você que eu tento, É o seu que tá travando. tá? Quem sabe eu mudo aqui vou tentar mudar vou mudar aqui, tá? Vamos ver se Enquanto o Daniel tenta mudar, ele está falando aí da nossa luta, né? Até chegar a data de hoje. Das vitórias importantes, né? A aprovação primeiro do projeto, que se dava nas duas casas, e muita gente não acreditava que seria aprovado no Senado. Quando foi para a Câmara dos Deputados Federais, o problema era maior ainda, porque lá muito deputado, são 503, a gente teve mais dificuldade. Então, vou até mandar aqui o convite para ele de novo, ele está falando disso. Depois vem a questão da constitucionalidade, que nós tivemos muitos desafios para poder garantir a emenda constitucional 124. Em seguida, a gente foi travando aí a luta para as fontes de custeio, conseguimos chegar até um texto em que foi apresentado pelo deputado federal Mauro Filho, aqui do Ceará, do PDT, do meu partido, e a gente conseguiu, junto com o sistema COFEM, a gente levou o deputado até a sede do COFEM, conseguimos dar um suporte
ao deputado, tanto para coletar as assinaturas, como dar um suporte mais técnico a ele, mais vivo da enfermagem, para que a gente pudesse ter a junção aí da necessidade da enfermagem com a questão econômica, né, gente? Daniel, tá me ouvindo agora? Daniel? Tá tranquilo aí, Daniel? Oi? Tá me ouvindo? Eu mudei de uma operadora para outra aqui, porque eu já Pronto. tô te ouvindo. Pronto, Melhorou? estava contextualizando aí a luta que a gente vivenciou aí nos últimos 2 anos, né, Daniel? Isso. Não chega a ser 1 ano e meio, não, são 2 anos intensos aí de muita dedicação. Devolver a palavra, tá? Isso. Eu estava falando da emenda constitucional 124, né? E aí, então, nós conseguimos aprovar em tempo recorde. Eu estava falando da sanção. Quando ele foi para a sanção presidencial, é importante deixar isso registrado, era neste momento que tinha que ser resolvido pelo governo federal a questão da distribuição dos recursos. Então, a responsabilidade do presidente naquele momento, ex-presidente, né, era de viabilizar a distribuição dos recursos. E aí veio, então, toda aquela movimentação, parecia, inclusive, tinha uma combinação entre os atores, né, onde o privado entra no STF, né, discutindo se tiver ruim, tu me avisa, tá? Eu reinicio tudo aqui. Tá. O privado discutindo o financiamento, né? E nós, então, amargamos um domingo, A né? Domingo, suspensão. meio-dia, acho que estava todo mundo almoçando com suas famílias, a notícia da suspensão, né? Então, e aí, a partir disso, nós aprovamos uma terceira legislação, que foi uma nova emenda constitucional, e aí essa do deputado Mauro, que colocava aí, né, que é a emenda 127. Muitas pessoas não se deram por conta, mas havia uma discussão de que a emenda ela traria a resolução do fundo, do financiamento, para 4, 5 anos. Mas teve uma inclusão nos últimos debates, inclusive na audiência pública a gente participou, que foi aqueles recursos do pré-sal, que tem valores destinados para a educação e para a saúde. Então, também estão previstos no formação do Fundenf, também os recursos da exploração do petróleo e pré-sal. Então, a nossa avaliação é de que a emenda constitucional, a criação do fundo, Fundenf, tá, que é o nome que a gente está dando, né, ela é em caráter permanente. Então, sim, esse governo atual não vai precisar se preocupar com fonte de financiamento e nem o seguinte. Então, a gente está muito tranquilo. E aí esperava logo que em seguida a gente conseguiria derrubar a liminar, né? Havia um pedido, inclusive, das entidades dos poderes, né? Um Congresso Nacional, Câmara e Senado, apresentando, olha, resolvemos aquilo que você pediu, né? Onde sairá o dinheiro? E aí, né, no apagar das luzes do ano passado, ele coloca um outro despacho, né, mais um balde de água fria, se antecipou a nossa avaliação, dizendo assim, mas e cadê a lei que vai regulamentar? Né? E aí a gente está, então, nesse momento da discussão, a gente falou, não precisa lei. Já havia uma sinalização do governo, nós que estávamos nos bastidores, que seria feito uma normativa através de uma medida provisória, daí que é o tema da nossa live, né? Uma medida provisória que resolveria de imediato, né? E aceleraria o processo. Porque nós ouvimos do presidente Lula, enquanto candidato, eu participei de uma reunião junto com as demais entidades da enfermagem. No dia posterior à sanção do nosso PL, de que o piso seria prioridade no seu governo. Nós ouvimos isso do grupo técnico, aí o GT, que fez todo aquele diagnóstico, né, o grupo temático da saúde, que se reunia aqui na OPAS, né, coordenado pelo ministro Temporão, ex-ministro Temporão, Chiori, mais o senador Humberto Costa e tantos outros, né? A tua xará também fazia parte do grupo, a Ana Paula, que eleita enfermeira deputada federal por Santa Catarina, né? Onde, olha, estará entre as 10 prioridades do próximo Ministério da Saúde a situação da viabilização do piso da enfermagem. Então, a gente vinha com essa tranquilidade e tinha sido sinalizado no dia da votação lá, no dia da promulgação, de que seria através de medida provisória. Bom, o que é uma medida provisória? É um normativo, né, expedido pelo presidente da República, que tem força de lei. Então, ela tem uma vigência inicial ali
em torno de 60 dias, né, o que a gente tem de informação lá dos técnicos, e que ela pode ser prorrogada por igual período, por mais 45, mas ela vai precisar ser apreciada pelo Congresso. Mas o que acontece? Só que se ela não for apreciada pelo Congresso, vai trancar a pauta. Então, ela será apreciada. Então, é uma tranquilidade assim para nós, dizer para a categoria que a medida provisória resolve, né? E o que é essa medida? Essa medida ela vai ter que fazer essa engenharia que tu falava. Tá, vai tirar o dinheiro dos fundos, vai recolher tudo, botar no Fundef e depois como é que vai repassar para município, para estado, para os filantrópicos? Como é que vai repassar? Então, essa engenharia, né? Ou seja, essa engrenagem dos caminhos do dinheiro, porque vai tudo para o orçamento do Ministério da Saúde, né? Os 16 bi, e cabe ao Ministério da Saúde fazer esse repasse, provavelmente, como tu bem disseste, fundo a fundo, né, com estados e municípios, e aí o filantrópico eu estou curioso para saber como é que eles vão fazer, porque essa é uma engenharia através da contratualização, porque tem a questão, não será provavelmente via tabela SUS, porque a tabela SUS tem que ser atualizada, então vai estar sendo, então por isso que não saiu ainda a medida provisória. Aí as pessoas, mas já era para ter saído, já tomou posse. Não é simples, né? Lembrando, isso era para ter sido feito lá no dia 5 de agosto, quando a lei foi sancionada pelo então presidente. Era a partir dali que tinha que ter se preocupado com isso. Então, Eu tenho, inclusive, uma esse saída presidente para Bolsonaro lavou as mãos. Precisa deixar isso bem claro, tá? Para que ninguém se engane, né? De que ele era a favor do piso, né? Sim, sim. Aí tem muita gente perguntando aqui, eu botei Mas, assim, logo. independente disso, né? Ele sancionou. O pessoal perguntando aqui da Prefeitura de Fortaleza. Já já vou falar um pouquinho, né? Porque a gente está se cercando de todas as possibilidades para essa implantação. Então, vou falar mais um pouquinho. Mas é muito importante, né? Desenhar, organizar esse formato de como se dará esse repasse, né, do Poder Executivo para com os entes federados, né? Então, a enfermagem, Daniel, ela está... Não sei se você consegue perceber o que eu percebo hoje no dia a dia, e é uma coisa que eu venho percebendo há bastante tempo. Nós estamos um pouco desacreditados com essa luta toda. A enfermagem toda tem essa... Tem muita gente perguntando, cadê isso, cadê aquilo? Eles têm a sensação de que as lideranças, no caso eu e você, não estão trabalhando, sendo que esse momento agora é o momento que a gente mais tem trabalhado internamente e nas articulações internamente para que a gente possa caminhar. Então, assim, muitas coisas que precisa dar seguimento para que a gente possa dar uma resposta, tem a mão do Daniel, tem a mão do COFEM, tem a mão do pessoal aqui do Ceará, tem a mão dos nossos colegas do Brasil inteiro, para que a gente consiga finalizar. Então, esse processo, claro que não depende da gente, né? Porque uma medida provisória, ela é competência do Poder Executivo, que vem, né, em forma de legislação para a apreciação da casa, para se transformar no instrumento normativo, uma lei normativa, vem para dentro do Congresso. Então, a perspectiva, eu acredito que seja também de que tenha a publicação no Diário Oficial da União após a posse dos novos, da nova legislatura, dos novos deputados, né? Então, a gente está aí há menos de 15 dias dessa posse, e eu acredito que a organização da estrutura legislativa esteja sendo voltada para que a publicação venha logo após essa posse, né? Penso, não tenho essa certeza. A internet do Daniel tá falhando ali um pouquinho. Então, queria dizer para os colegas que tenham esse compromisso conosco, porque é uma luta muito árdua que a gente vem enfrentando no cotidiano para que a enfermagem tivesse essa voz, essa sensibilidade. A gente fez um ato aqui, na verdade, a Frente Cearense fez um ato aqui tem mais ou menos uns 7 dias, na semana passada, em que a gente buscou também o apoio do Ministério Público do Trabalho, porque tem esse entrave no que diz respeito à filantropia, e quem trabalha pela filantropia, eles trabalham no regime jurídico, né, de carteira assinada, então envolve diretamente o Ministério Público do Trabalho. Tivemos algumas sinalizações positivas e estamos trabalhando para que o quanto antes essa medida ela seja editada e apreciada também pelo Congresso Nacional e se torne lei, definindo os caminhos, desenhando os caminhos para o repasse. É só isso que está faltando. É desenhar do ponto de vista estrutural, né? Isso, Daniel,
os caminhos para que o recurso chegue até os entes federados, né? Então, eu fico muito feliz de poder... Um colega vereador acabou de entrar aqui, vereador Gabriel, um abraço. Gabriel Biologia, que é meu companheiro de vereança aqui em Fortaleza, acabou de entrar aqui na live, um abraço para ele. É um grande parlamentar também, tem posições muito firmes, assim como eu, na Câmara de Defesa do Povo. Então, essa medida provisória, ela virá rapidamente para a gente agora, no início desse processo, tenho certeza, e depois a gente vai trabalhar aí essa contextualização de estado para estado, de município para município, assim que houver o repasse da União para os estados e municípios. Então, eu estou falando isso, Daniel, porque como eu sou vereadora de Fortaleza, tem muita gente perguntando se a Prefeitura de Fortaleza já vai pagar. Todas as prefeituras, com exceção de algumas aqui do estado, por exemplo, tem algumas prefeituras aqui que já estão pagando para os servidores. 2 ou 3 prefeituras aqui no estado. Tauá, Prefeitura de Tauá, Prefeitura de Tianguá, e tem mais um que eu esqueci agora. Mas elas estão pagando apenas para os servidores efetivos. Eles ainda não consolidaram isso, inclusive para as contratualizações. Então, virá, porque dentro da emenda constitucional 127 foi criado um fundo, e dentro desse fundo virá o recurso. Então, o gestor, o prefeito, o governador, ele não vai ter muito que dizer que não vai pagar, ele apenas vai cumprir o repasse, assim como é feito com outras questões financeiras e econômicas, não é isso, Daniel, dos estados e dos municípios. Então, basicamente, eu acabei tomando aqui sua fala de explicação, mas para dizer que é só uma questão de tempo até que os municípios e os estados recebam os repasses e a gente possa ter consolidada a aplicabilidade e o desenho, né, organizacional de repasse do recurso dentro do Fundef para os municípios e os estados. É isso, Ana Paula. A ministra que assumiu o Ministério da Saúde, né, ela pediu 15 dias para que o grupo técnico pudesse se apropriar e desenhar e fazer a proposta da medida provisória, que será enviada para a Presidência da República e, obviamente, será debatida entre os demais ministros, Planejamento, né, e o próprio Ministério da Saúde. Então, a gente viu hoje, essa semana, que as notícias dos novos secretários dentro do Ministério da Saúde que assumiram. Então, é um momento de troca de equipe. Teve esse episódio da tentativa, né, de golpe, da invasão. Inclusive, eu tive hoje de manhã lá, dando uma caminhada logo cedo, né, e está tudo fechado. Então, está bem difícil aqui o trabalho, embora o trabalho não parou, né? Então, é complicado a gente garantir para os colegas que em 15 dias vai ser resolvido, né? Não dá para dizer. E você fez uma boa lembrança. A partir do dia 2 de fevereiro, nós temos aí a posse da atual legislatura, né? Da próxima, né? Que vai assumir dia 2 de fevereiro, do Congresso Nacional, e também o retorno do recesso do Judiciário. Então, o STF retoma as suas atividades a partir do dia 2 de fevereiro. Então, até dia 2 de fevereiro não haverá nenhuma mudança. Isso é tranquilo a gente colocar. Agora, eu acredito que sim, que no retorno do recesso, aí depois tem o carnaval, que nesse mês de fevereiro a gente vai ter tudo isso de uma forma encaminhada. Vai demorar para o dinheiro chegar? Aí, gente, aí isso é uma questão que os municípios, né, já sabem como é que funciona, as instituições já sabem como é que funciona, aí tem todo um trâmite. Então, de fato, tem muita prefeitura que já está pagando, né, porque não foi impedido de pagar, né? Eu lembro que quando ela foi sancionado, tinha que organizar o seu orçamento para o ano de 2023, alterar as suas legislações, né? E isso está sendo encaminhado. A informação que a gente tem é que a maioria das câmaras de vereadores aí, que precisou já começou o trabalho para fazer esses ajustes. Então, a gente deixa aqui bastante assim, tranquila a categoria que nós não estamos dormindo. A gente está aqui cotidianamente, aqui meio que de plantão. Eu vou dizer que a gente teve uma certa folguinha ali depois do Ano Novo, primeira semana, depois da posse ali, né, presidencial, que não teve nenhuma atividade. Mas nos outros dias a gente está, né, se está em casa, está online 100% do tempo, né? E as informações, hoje em dia, a facilidade de se comunicar está sendo muito grande, né? Pelas redes aí, pelo online, pelos aplicativos, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem que aprender matéria do ponto de vista jurídico quase que diariamente,
para poder fazer, né, as argumentações que a gente precisa fazer. Então, tem muita gente perguntando aqui, a Santa Casa de Sobral. Aqui, Daniel, no Ceará, a gente tem uma especificidade. A Santa Casa de Sobral, o prefeito Ivo Gomes, ele tomou para si, né, a responsabilidade de gerenciar. Eu, inclusive, bati muita palma, porque lá tinha muito atraso de salário, muitos problemas do ponto de vista de gestão. Né? Aqui na Santa Casa de Fortaleza também tem muito. Só que o gestor ele precisa ter muita coragem para ir lá e tomar esse gerenciamento para si. Então, hoje a Santa Casa de Sobral, o gerenciamento ele é feito direto hoje através da Prefeitura Municipal de Sobral, lá em Sobral. E eu acho que é o que Fortaleza deveria fazer, Paracuru deveria fazer, tomar para si a questão do gerenciamento dessas santas casas para a gente, inclusive são 3 aqui no estado, é a de Sobral, a de Fortaleza e a de Paracuru. Então, a de Sobral já está sendo gerenciada diretamente pela prefeitura e eu vou rezar para que a de Fortaleza também, a prefeitura de Fortaleza também avoque para si a responsabilidade de gerenciar a Santa Casa, até mesmo para que a gente possa acompanhar outros tipos de recursos. Então, é esse formato. E tem muita gente perguntando pela questão do privado. O que está travando o privado? A liminar de suspensão do STF. É uma trava jurídica, não é uma trava que diga respeito ao Congresso Nacional. A trava que tem hoje para a gente colocar, né, em efetividade, para que se haja uma efetividade do piso na iniciativa privada, ela é jurídica, que como o Daniel já falou, nós estamos muito com um pensamento positivo, pensando muito positivamente, de que agora no retorno do recesso do STF, a gente possa argumentar para que haja a suspensão, para que haja a queda da liminar que suspendeu o piso da enfermagem. Né? Então tem que falar assim, porque senão confunde a cabeça da gente um pouco. Mas, do ponto de vista do repasse dos valores, eu estou conseguindo agora, não sei, Daniel, se você consegue perceber, eu estou conseguindo ver o desenho agora de tudo aquilo que a gente começou a pensar lá em 2021, de como, de fato, a gente conseguiria efetivar tudo isso, porque a gente sabia que ia ter resistência nas casas legislativas, ia ter resistência jurídica, ia ter resistência do empresariado, do pessoal que está acostumado a ganhar muito dinheiro com a mão de obra do trabalhador da enfermagem, a gente sabia de tudo isso. Mas a gente, desde lá, a gente sempre acreditou que a gente ia chegar a um desenho final e concretizar, de fato, a aplicabilidade do piso. Né? Então, passo a devolver aqui para você, para que você possa dar seguimento aqui ao que está em tramitação. Eu não entendi. Fez uma pergunta no final, eu não entendi, Ana Paula. Tá, peço até desculpa aqui, mas eu estou tentando. Sim. A internet que não está me ajudando hoje, né? Isso que eu estou em Brasília, capital do país, né? Eu estava. Sim, sim. Eu lhe perguntei se você também consegue, hoje, você consegue entender o desenho que a gente fez. É como se a gente estivesse desenhando ali uma árvore, né? Do ponto de vista consolidado, para que hoje, nesse momento, você consiga identificar que daqui a pouco a gente vai colher o fruto, que é a efetividade do piso. Né? Se você consegue perceber isso, que eu venho percebendo, mesmo a gente com muita dificuldade, agora que a transição de governo, tudo se adequando, mas eu já consigo hoje enxergar esse fruto caindo aqui da árvore e a gente conseguindo ter aí o sucesso que a gente precisa, que é a implantação do piso. Eu não sei se você consegue perceber isso, eu acho que é isso que a gente precisa passar para a categoria. Nós aqui, quando nós estávamos em Brasília, né, desde o começo, quando ninguém quase acreditava, algumas entidades, inclusive, diziam assim, não, isso é só eleitoreiro, isso é só para fazer mídia, né? Eu sei que você foi uma delas, foram vários colegas aí nossos aí, né? Eu me incluo, porque eu tenho dito isso, é só resgatar todas as lives, todas as entrevistas, todas as publicações. A gente sempre falava, gente, a gente vai conseguir. Temos que ter foco, perseverança e resiliência, né? E acreditar, né? E, de fato, a gente viu esses atores, né, as lideranças do Congresso também, que nos apoiaram, que são inúmeras pessoas, né? Desenhando, aí eu estava pensando agora aqui, tu perguntando, né? Desenhando esse roteiro deste filme que agora está sendo gravado, né? E logo, logo será lançado, né?
Dá livro, inclusive, né? Quem vivenciou, eu vi até que o Diego até tá falando, vai escrever um livro dos bastidores. É uma história. Nós estamos escrevendo a história da enfermagem brasileira também, porque é um fato histórico, né? Uma profissão tão importante como a nossa, que garante tantas condições de cidadania para o povo brasileiro, pela primeira vez na sua história de profissão regulamentada, que começou lá em 55, vai ter um dos principais ou dos, digamos assim, requisitos e direitos cidadãos básicos, que é ter uma remuneração digna. Né? E aí a gente está vendo isso virar realidade. De fato, eu concordo contigo, eu vejo, porque tudo aquilo que a gente falava e que nos prometiam e que nos davam tá se concretizando, né? Os acordos feitos, né? Então, isso é para a enfermagem compreender do nosso valor, né? A gente não pode mais ficar se sentindo, né, que nós somos inferiores, que nós somos invisíveis, né? A gente precisa ir para frente dos holofotes da sociedade, né, do empregador, né, e dos espaços de discussão, mostrar que nós somos importantes, a gente é necessário, é fundamental, né, para que a cidadania ela possa ser exercida com mais dignidade no nosso país através do direito à saúde, né? Porque eu sempre digo, a enfermagem brasileira ou o sistema público, o SUS, é o maior empregador da enfermagem brasileira. Então, é onde a gente atende, de fato, a população brasileira. Então, esse sistema que, inclusive, não discrimina, né, contra-cheque de ninguém, do usuário, né? Esses dias a gente viu uma história aí de uma família, né, norte-americana, está em férias no Brasil, precisou do atendimento do filho, foi super bem atendido no hospital público, no final perguntou qual era o valor da conta, e foi de, não, é de graça. A pessoa se surpreendeu, né? Porque isso é uma realidade de poucos países, né? Então, esta é a nossa, e nós somos a mola propulsora desse sistema magnífico, e que agora a gente está em uma perspectiva de conseguir reconstruir muito o que foi destruído nesse último período. Então, eu falo isso para motivar os colegas, primeiro, para que estudem, se empoderem através do conhecimento, nos utilizem como referência para esclarecer dúvidas, vão atrás das informações, participem conosco, sentem ao nosso lado nas discussões e vamos fortalecer a nossa profissão através do empoderamento político, e não só o político partidário, que você bem faz aí em Fortaleza, né, ocupando um espaço no Legislativo, né, logo aqui na Câmara Federal, a gente está nessa expectativa, né? Sei como suplente. Então, assim, não só nesses espaços, mas também nos espaços de decisão das políticas de saúde, né? Que agora no Ministério nós temos, né, uma secretária ali, que é enfermeira lá do Espírito Santo, colega nossa, né? Aí na Câmara de Vereadores, na Secretaria de Saúde de Fortaleza, tem enfermeiros. Lá, Calcaia, você falou o nome do município, tem enfermeiros. Então, onde é que estão essas pessoas? Vamos ocupar esses espaços para que a gente possa ter também influência nas decisões das políticas, né? Então, eu tenho visto assim muito, eu fiz uma live com o Correio Rio Grande do Sul semana passada, aí tudo que é publicação que a gente faz, o pessoal, e o piso? E o piso? Gente, o piso é uma responsabilidade de todos nós. Veja bem, e o piso, ele vai sair, né? Só que assim, a gente precisa continuar mobilizado, precisamos continuar fazendo o nosso trabalho, precisamos continuar mostrando que somos importantes e essenciais, que a pandemia parece que está acabando, né? Então, assim, a gente não vai agora ficar se mostrando só nas pandemias, né? Então, ano que vem, desculpa, este ano, né, já virou o ano, 2023, né? Qual vai ser a nossa luta agora, depois que o piso virar realidade em contra-cheque? Então, assim, a gente precisa de todos vocês, colegas. Então, se unam, participem das entidades representativas, sindicatos, associações, conselhos, né? Cada um de nós tem esse papel fundamental e está à disposição para ajudar. Mas nós, enquanto lideranças, nada conseguiremos fazer sozinhos, né? A gente é só aquele, né, que lidera esse coletivo. Então, é muito importante que a gente utilize esse espaço. E eu sei que tu, né, tu é de gaúcho, né? Eu não falei, eu sou gaúcho, né? O pessoal sabe que eu sou gaúcho. Tu, né, Ana Paula, como uma guria aí, uma guria guerreira. Na minha terra, quando a gente diz assim, quando ela é assim arretada, vocês dizem aí, né, assim, cheia de energia, né? A gente aqui no meu estado, o pessoal até pode achar, aqui é faca na bota, né? Tipo assim, tá sempre à disposição para comprar qualquer briga em prol
né, do coletivo, em prol daquilo que é correto. Então, parabéns aí para ti também, e a gente precisa ter colegas aí que tenham essa garra, essa energia, porque eu te acompanho nas redes sociais, viu, Ana? Não é fácil não, viu? Tu tem hipertiroidismo, será? Hein? É difícil, Mas brincadeiras à parte, é difícil. é Aí um só, dia para precisa ter comentar pouco que mais calma. não, é que a gente vive um país machista, né? É importante colocar. Aí as mulheres, infelizmente, têm que, né, dar um gás ainda maior, né, para poder ocupar esse espaço. Então a gente Ainda está numa perspectiva aí de que a gente consiga agora nesse cenário, né, esse cenário que abriu, né, com essa eleição, mudança de rumos do governo federal, né, a gente espera que a nossa profissão ela possa, já foi, né, está sendo aí valorizada, inclusive em alguns espaços decisórios, a gente tem visto, né, isso é importante. E nós, enquanto sistema não. Cofem-Corem, aí vou puxar agora um pouquinho a faninha para o nosso assado, nós estamos participando, então não é só acompanhando o piso, vou aproveitar aqui, se tu me permite, a gente participou de uma reunião com o GT de Transição da Saúde, a gente entregou um documento para o grupo, para a futura ministra, que a gente imaginava que poderia ser ela, mas não tinha certeza. A gente colocou lá várias outras questões que a enfermagem precisa avançar e nós, do Conselho Federal, Conselhos Regionais, do Sistema Cofem-Corem, está à disposição para discutir. Né? Algumas portarias foram revogadas hoje, né? A rede de atenção materno-infantil, que tinha aquele problema sério, saiu a notícia agora que foi revogada hoje no DOU. Então, nós, enquanto profissão, nós temos essa capacidade de colaborar muito com a saúde do nosso país. E o piso ele está sendo um bom motivo para a gente ganhar mais, assim, digamos assim, ânimo e energia. Então, colegas, não vamos voltar para a invisibilidade, não vamos desistir da luta. A luta ela é árdua e tem muitas outras, jornada, descanso digno, aposentadoria especial, sei lá, tem milhares de coisas aí que a gente tem para fazer, né? Exatamente. Eu sempre falo dessa nossa questão social. A enfermagem ela é uma profissão que lida de vidas e que tem uma questão social incutida na raiz dela, né? Então, o nosso trabalho ele acaba desembocando toda uma parte social em que a gente precisa estar dentro desse contexto e sinalizando que o que somos e o que defendemos de posição. Você falou um pouquinho dessa dificuldade das mulheres, né? Das mulheres se manterem na política é muito difícil, viu, Daniel? É algo bem complicado. A todo momento, a gente tem que estar provando diariamente que nós somos capazes, que nós temos condições de fazer, né, igual ou melhor, ou contribuir de forma mais coletiva. Então, é uma luta diária que a gente tem aqui. Mas, para quem está nos acompanhando, eu vou fazer aqui só um breve relato do que o Daniel já acabou de falar aqui. Vou deixar essa live salva para quem está de plantão, não conseguiu assistir ela toda, mas o Daniel é o nosso representante no fórum, como eu já falei para vocês, tem se dedicado ativamente, junto com toda a equipe do Sistema Cofem-Corens, o quanto a gente se dedicou por esse piso só nós sabemos, né? No início, quando muita gente passava na nossa cara, isso não vai dar em nada, e a gente se sustentava ali, trilhando e fazendo valer a pena, né? Com nossas redes sociais, era o que nós tínhamos à nossa disposição. Então, nós estamos na fase da construção do desenho. Eu estou falando desenho porque você imagina que a gente tem os estados, os municípios precisarão receber recursos e foi criado através da emenda constitucional 127 o Fundenf. Então, o Ministério da Saúde, o Poder Executivo Federal, eles estão desenhando o formato pelo qual esse dinheiro irá chegar até os entes federativos, no caso os estados e os municípios, através de um repasse, que talvez seja conta fundo a fundo, que nós, né, desenhamos assim, porque é assim que se recebe recurso federal, que será recurso para custear o pagamento do piso da enfermagem ou para complementar o pagamento para se chegar naquele valor da lei do piso que nós conseguimos aí com muita luta a aprovação desta lei específica. E a medida provisória, ela vai trazer esse texto, ele é uma prerrogativa, a medida provisória é uma prerrogativa do Poder Executivo, porém, todavia, ao ser publicada no Diário Oficial, precisa que seja apreciada e aprovada pelo Congresso Nacional. Quando o Daniel fala de Congresso, são as duas casas, tanto o Senado quanto a Câmara,
e tem-se um prazo para que isso aconteça, que é em torno de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, porém, todavia, se por um acaso ultrapassar os 45 dias, essa MP, né, que a gente chama de MP, ela já entra com matéria de urgência e aí trava, foi o que o Daniel colocou aqui para a gente, trava toda a pauta e tudo se debruça em cima dessa medida provisória para que a gente venha a ter aí a construção desses repasses. E a gente também falou que a questão da parte privada depende agora do retorno do recesso do judiciário através do STF, e aí são muitas lutas que a gente tem aí nessa consolidação até se chegar a esse valor no salário, né, esse percentual dentro do contra-cheque de vocês. Mas eu estou muito convicta de que é uma questão de tempo, e esse tempo ele é um tempo que está, cada dia que passa, ele está se mostrando aqui para a gente que está mais próximo do que nunca. No entanto, a gente precisa aí manter a nossa mobilização, o nosso entusiasmo. Eu sei que às vezes tem muita gente que diz, não tenho mais esperança, mas a gente precisa ter sim a esperança, até mesmo porque depois que a gente conseguir a emenda provisória, o repasse, a gente vai lutar dentro dos estados, dentro dos municípios, para poder fazer valer o cumprimento do repasse, né? Para que o gestor municipal, o gestor estadual, ele possa aplicar tanto a legislação como aplicar o repasse. A gente tem lutas aqui em Fortaleza de repasses que já são organizados a nível de entes federativos e que a gente está precisando lutar para que o gestor ele aplique aquele recurso, né? Então, a gente é luta atrás de luta, batalha atrás de batalha, eu sempre falo isso, né? E o Daniel está toda semana em Brasília, assim como o Diego Ícaro, que está fazendo esse trabalho para a gente também, né? Buscando essas informações, fazendo aquele trabalho que a gente precisa fazer, de articulação política. E aí eu quero destacar que 80% de tudo que nós conquistamos até aqui foi fruto da articulação política. Não sei se, Daniel, você concorda comigo, mas digamos que 80% do que nós construímos até aqui foi fruto da articulação política que nós conseguimos construir, né? De chegar até as pessoas importantes do nosso país, como presidente do Senado, presidente da Câmara, né? Então, tudo isso a gente chegou de forma educada, respeitosa, entramos, saindo, eu até brinco aqui em Fortaleza, viu, Daniel? Que eu chego lá em Brasília, a gente pede reunião com o Rodrigo Pacheco, rapidamente ele já abre, já atende a gente. E às vezes eu tenho dificuldade aqui com o prefeito da cidade de ter uma sinalização dele. Então, você vê a discrepância, né, do que a gente tem que passar no dia a dia. O quanto a enfermagem ela tem se destacado muito ao ponto de a gente chegar em Brasília, pedir uma audiência com o presidente do Congresso e de pronto ele já sinalizar para a gente de maneira positiva. Quando em outras prefeituras, não só aqui em Fortaleza, mas em prefeituras pequenas ou em estados, a gente tem uma certa dificuldade. E respondendo a pergunta que está todo mundo perguntando, Fortaleza. Tanto Fortaleza, quanto os outros municípios, quanto os outros estados da federação, eles estão apenas esperando a consolidação, esse desenho que eu estou falando para vocês, de como se dará esse repasse. Caiu o repasse fundo a fundo, a gente começa a ir para cima do gestor para poder garantir o pagamento do contra-cheque dos colegas. Nós já estamos com 40 minutos de live, Daniel, e eu queria só saber de você se nessa semana tem alguma mobilização em Brasília ou se está tudo focado mesmo na próxima, porque eu já vou estar em Brasília na próxima semana e já quero me organizar para fazer parte, engrossar o caldo dessa luta para acelerar esse processo aí de envio, de publicação, perdão, da medida provisória e, consequentemente, envio da medida provisória para o Congresso Nacional e apreciação do mesmo através, inclusive, de uma comissão mista que irá reunir aí os senadores e os deputados, como tudo. Ana, trancou para mim, eu não vi se fez uma pergunta. Foi uma pergunta que você me fez ou um comentário? Eu falo demais, eu falo... Não, ele está trancando. Movimentação mas, assim, hoje em Brasília, essa semana? Não, a gente está aqui aguardando os 15 dias, tá? Então, a gente está monitorando, né, todos os trabalhos aqui, só monitorando e ficando à disposição para as discussões, mas
as equipes técnicas estão trabalhando lá nos seus setores, muitos estão se achando nas suas salas, assim por diante, né? Então, a gente espera que semana que vem a gente consiga já ter alguma sinalização. Não tem nada marcado por enquanto, né? Então, assim que tiver alguma mobilização, movimentação específica, a gente vai estar anunciando entre nós aqui, conversando para que a gente possa estar divulgando e dialogando com os colegas, né? Mas eu só queria concordar contigo da mobilização, tu me perguntou assim, foi fruto da nossa mobilização, mas especialmente do reconhecimento da importância do nosso trabalho. Então, a gente, sabedores disso, a gente tem que usar isso agora em nosso favor, né? Para que a gente possa continuar angariando, né, e conquistando outras demandas que a gente sonha. Nada é fácil, né? Então, assim, sigamos resistentes. Resiliência é a nossa palavra, né? É o que tem, é uma definição que tem caído como uma luva, né, para a nossa profissão, para o nosso trabalho, mas de alguma forma ou de outra, a gente precisa seguir firme no nosso trabalho, fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é cuidar bem da população brasileira, né, e acreditar e confiar nas suas entidades, né, especialmente naqueles que estão abertamente, né, e francamente defendendo, como nós, o Sistema Cofem-Corem, desde o início da discussão, né, defendendo a implementação e a viabilização desse piso, né, que foi uma luta, né, não são os valores ideais, a gente sabe disso, né, mas são aquilo que foi possível e com certeza fará a diferença, né, especialmente para a grande maioria dos trabalhadores da enfermagem, que são especialmente, né, os técnicos e auxiliares da enfermagem. Então, nesse sentido também, assim, já vou falando aqui, o meu agradecimento, né, e o meu reconhecimento pelo trabalho, né, que essa profissão tem, a relevância que ela tem para a saúde do nosso país, e é o que me motiva a ficar longe da família, me dedicar para o trabalho, né, quando a gente se coloca, né, nessas tarefas, a gente faz isso em prol do objetivo maior, que é com certeza a população brasileira, porque eu acredito que a remuneração ela vai qualificar a assistência, certamente, porque o colega vai deixar de trabalhar em 3 empregos, talvez para trabalhar em um, né? Aí a saúde da população vai ganhar e nós, obviamente, né, porque a gente vai poder ter mais dignidade, né, para o nosso sustento, né, o nosso, da nossa família, né, poder descansar, né, não precisar mais fazer duplo plantão, tripla jornada. Então, é esse trabalho coletivo que nos motiva e a gente vai continuar aqui sempre à disposição e sempre que precisar, a gente vai estar aí atendendo ao teu chamado do teu grupo, tá, Ana Paula? Obrigada, Daniel. Daniel, eu quero te agradecer por você ter tirado esse tempinho. Eu sei que semana de Hop em Brasília é muito conturbada, é muito corrido, né? Então, são muitas deliberações, projetos, processos que precisam de pareceres, né? O trabalho da gente interno é um trabalho que consome muita gente a nossa cabeça, porque a gente precisa estar sempre ali sendo muito empático com aquele que está lá na ponta e, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir que a nossa profissão ela tenha ali os mecanismos de que se permaneça uma profissão executada com ética, com compromisso, com transparência, né, com fidelidade aos princípios pelos quais o nosso código de ética nos rege. Então, quero te agradecer, quero dizer para você deixar um recado especial para os cearenses e o seu povo também do Rio Grande do Sul, né, que o cearense é arretado e os gaúchos, o quê que você falou que gaúcho é? Eu falei que a gente é faca na bota, né? Pronto para uma briga sempre, né? A enfermagem gaúcha está sempre pronta para uma briga, né? Faca na bota? Não entendi. Faca na bota. É porque Faca na o bota? gaúcho anda com a faca Sim, para cortar a carne do churrasco, né? sim, Aí não sim. bota mais no cinto, bota na bota, assim, a bainha dela, já põe encaixado na bota e já Pronto. puxa na hora ali, né? Aí vocês usam muita Entendi peixeira, agora. né? É meio parecido. Aqui a gente fala, né? Aqui a gente gosta de riscar a faca, né? Tem a história do riscar a faca Riscar a também aqui. faca, né? Mas deixa É. aí seu boa noite, Mas tá? então, a enfermagem Deixa cearense, seu boa noite aí para os colegas. colegas da enfermagem cearense, enfermagem gaúcha, foi um prazer estar aqui com vocês, né? É por vocês que a gente faz esse trabalho, né? E contem conosco, né? Então, agradecer mais uma vez pelo trabalho de cada um, que foi essencial na pandemia, tem sido muito importante agora na vacinação, e vai ser agora extremamente importante nessa reconstrução das políticas públicas que a gente está querendo, inclusive, participar. Então, desejo aí um bom trabalho para ti, Ana Paula, lá na Câmara, né?
no Corém e a gente se coloca à disposição para estar ajudando. Um grande abraço virtual em todos e todas. Um abraço, meu amigo Daniel, um abraço a todos os colegas que nos acompanharam e eu vou deixar essa live salva. Não vamos desistir, viu? Tá bem pertinho da gente conseguir aí colher os frutos desse trabalho intenso que a gente vem se dedicando há mais de 2 anos. Um grande abraço, boa noite a todos e até nosso próximo encontro aqui falando de piso, tá? Beijão, Daniel, boa semana de trabalho em Brasília.